Eram vozes que embalavam nossos sonhos, rostos que pareciam de família e artistas que transformavam momentos comuns em memórias eternas. No entanto, à sombra de uma pandemia global, vimos as luzes de algumas de nossas estrelas mais brilhantes se apagarem. Não era só sobre manchetes ou números, era sobre pessoas que conhecíamos, admirávamos e amávamos de longe. Eram lendas que haviam preenchido salas de estar, salas de concerto e teatros com magia, para terem suas histórias interrompidas cedo demais. Hoje, homenageamos 7 ícones inesquecíveis. Homens e mulheres cujos nomes vivem na música, na televisão, no cinema e no palco, mesmo que o mundo os tenha perdido muito antes da hora. A arte deles permanece, mas a ausência ainda deixa uma dor que as palavras mal conseguem descrever. Vamos lembrá-los juntos. 1. Charley Pride. Ele rompeu barreiras antes que a maioria sequer ousasse sonhar com isso. Charley Pride não era apenas um cantor de música country. Ele era uma revolução envolta em vocais aveludados, com sucessos atemporais como Kiss an Angel Good Morning. Ele cruzou linhas que antes pareciam impossíveis, tornando-se o primeiro superstar negro da música country. Por décadas, suas músicas não eram apenas melodias no rádio. Eram hinos de amor, luta e união que tocaram milhões de corações americanos. Em dezembro de 2020, apenas um mês após se apresentar ao vivo e receber um prêmio de carreira, o mundo ficou chocado quando a Covid-19 o levou aos 86 anos. Sua partida pareceu cruel, injusta. Como um homem que passou a vida derrubando muros pôde ser detido por algo tão invisível? No entanto, sua voz ainda ecoa, suas músicas ainda curam, e Charley Pride permanece um pioneiro eterno cuja música jamais se apagará. 2. Dawn Wells. Ela era a garota da casa ao lado que todo mundo queria ter. Dawn Wells, para sempre lembrada como Mary Ann em A Ilha dos Birutas, Gilligan's Island, personificava o sol, a inocência e o calor. Com seu vestido xadrez e rabo de cavalo, ela não era apenas uma personagem de TV, era um conforto nas salas de milhões de americanos. Gerações cresceram rindo com ela, encontrando consolo em seu sorriso e vendo nela uma lembrança de tempos mais simples e gentis. Em dezembro de 2020, esse sorriso foi perdido para sempre, quando ela faleceu aos 82 anos, devido a complicações da Covid-19. Foi mais do que a perda de uma atriz querida. Parecia que um pedaço da própria cultura pop americana havia morrido. Nos bastidores, ela era generosa, compassiva e dedicada à sua arte, orientando outros e mantendo vivo o espírito da contação de histórias. Embora A Ilha dos Birutas ainda seja exibido em reprises, a magia única que Dawn Wells trouxe para Mary Ann e para nós jamais poderá ser substituída. 3. Nick Cordero. Ele era a estrela em ascensão da Broadway, um homem cujo porte imponente só era igualado pelo tamanho de seu coração. Nick Cordero dançou, cantou e roubou a cena em espetáculos como Rock of Ages, Waitress e A Bronx Tale. Com sua voz poderosa e charme à moda antiga, ele parecia destinado a uma longa e lendária carreira. Mas em março de 2020, ele foi atingido pela Covid-19, e o que se seguiu foi uma batalha angustiante que capturou a atenção do mundo. Fãs oravam enquanto sua esposa, Amanda Klutz, compartilhava cada atualização desoladora, seu coma induzido, a amputação de sua perna, os reveses implacáveis. Por meses, esperança e desespero se desenrolaram em tempo real, até que em 5 de julho, a cortina finalmente caiu. Ele tinha apenas 41 anos. A história de Nick tornou-se mais do que uma tragédia pessoal. Foi um símbolo da crueldade deste vírus, um lembrete de sonhos interrompidos. No entanto, sua coragem, seu amor pela família e a alegria que ele trouxe ao palco continuam a ecoar, provando que, embora seu tempo tenha sido breve, seu impacto foi eterno. 4. Roy Horn. Por décadas, ele foi o rosto da maravilha em Las Vegas.
Como uma das metades da lendária dupla Siegfried and Roy, Roy Horn transformou ilusões em realidade. Tigres brancos, mulheres levitando, espetáculos de tirar o fôlego. Ele não apenas fazia mágica, ele fazia as pessoas acreditarem nela. Seu vínculo com os animais que amava tão profundamente era tanto parte de sua identidade quanto os shows deslumbrantes que criava. Mas em maio de 2020, aos 75 anos, a vida de Roy terminou não em um palco cheio de luzes e aplausos, mas no silêncio de um leito de hospital, vítima da Covid-19. O mundo chorou um mágico que já havia enganado a morte uma vez, após sobreviver a um ataque de tigre anos antes. As palavras de Siegfried atravessaram a dor. O mundo perdeu um dos grandes da magia, mas eu perdi meu melhor amigo. E com essas palavras, uma parceria construída em confiança, risco e maravilha foi finalmente quebrada. No entanto, a magia que Roy Horn nos deu jamais desaparecerá. Ela permanece em cada suspiro, em cada lembrança do impossível tornado real. 5. Trini Lopes. Com um violão nas mãos e fogo na alma, Trini Lopes levava alegria aonde quer que fosse. Conhecido por sucessos como If I Had a Hammer e por seu papel em Os 12 Condenados, The Dirty Dozen, ele borrou as linhas entre o folk, o rock e o toque latino. Seu sorriso era contagiante, suas performances elétricas, e por décadas ele encarnou o poder da música de unir culturas. Em agosto de 2020, aos 83 anos, os aplausos cessaram abruptamente quando a Covid-19 o levou. Não foi apenas a perda de um cantor, foi o silenciamento de um ritmo que havia atravessado gerações. Lopes lutou contra o preconceito, quebrou barreiras e provou que a identidade pode ser uma fonte de força, não de limitação. Hoje, cada dedilhar de um violão apaixonado, cada nota cantada com orgulho e alegria, ainda carrega seu espírito. Trini Lopes pode não mais caminhar entre nós, mas sua música garante que sua presença nunca esteja longe. 6. Barbara Shelley. Ela era a elegância envolta em sombras, o grito que definiu uma era de horror. Barbara Shelley, frequentemente chamada de Rainha do Horror Britânico, cativou audiências em filmes como Drácula, Príncipe das Trevas, Drácula, Prince of Darkness e A Aldeia dos Amaldiçoados, Village of the Damned. Com seus olhos penetrantes e presença imponente, ela deu um rosto humano ao medo, transformando o sobrenatural em algo assustadoramente real. Para os fãs do cinema clássico, ela não era apenas mais uma atriz, ela era uma feiticeira viva, uma deusa dos pesadelos que deixava o público sem fôlego. Mas em janeiro de 2021, aos 88 anos, a história de Bárbara terminou quando ela contraiu Covid-19, enquanto se recuperava de uma queda. Foi uma partida tranquila, longe dos castelos góticos e dos dramáticos trovões que haviam definido sua vida nas telas. No entanto, seu legado se recusa a desaparecer. Cada cintilar de uma tela de cinema à meia-noite, cada eco de sua voz arrepiante, garante que Barbara Shelley ainda assombra o mundo que ela um dia governou. A rainha dos pesadelos tornou-se um fantasma, um que nunca nos deixará. 7. Joe Diffie. Ele era o cowboy de todos, uma voz que podia preencher um bar empoeirado ou trazer lágrimas sob um céu de verão. Joe Diffie, com sucessos como Pick Up Man e John Deere Green, definiu o som da música country dos anos 90. Suas músicas carregavam tanto humor quanto desilusão, tornando-o uma presença constante em churrascos, casamentos e jukeboxes por toda a América. Para seus fãs, ele não era apenas um artista, era um contador de histórias que cantava a vida deles de volta para eles. Mas em março de 2020, a Covid-19 o levou com apenas 61 anos, apenas 2 dias após o anúncio de seu diagnóstico. A repentina perda deixou Nashville atordoada, uma comunidade privada de uma de suas vozes mais confiáveis. Joe não era extravagante, mas era autêntico, um artesão cujas músicas pareciam velhos amigos. Mesmo agora,
Sua música ecoa por estradas secundárias, ressoa em tratores e toca onde quer que corações country se reúnam. Joe Diffie pode ter partido, mas sua voz segue em frente, eterna na trilha sonora da América. A pandemia roubou tantas vidas, mas esses 7 nomes nos lembram que por trás de cada manchete havia uma alma que deu ao mundo algo inesquecível. Charley Pride rompeu barreiras com uma voz aveludada que tornou a música country maior do que fronteiras. Dawn Wells foi o sorriso puro de uma geração. Para sempre, Mary Ann para milhões. Nick Cordeiro lutou com coragem e nos deixou jovem demais, um símbolo de sonhos interrompidos. Roy Horn preencheu palcos com maravilha, um mágico cujo espírito ainda deslumbra. Trini Lopes dedilhou alegria em cada acorde, sua música ainda ecoando por culturas. Barbara Shelley transformou o medo em arte, uma rainha que reina para sempre no cinema. E Joe Diffie deu voz ao coração da América, uma trilha sonora de amor, perda e riso. Suas vidas eram diferentes, seus talentos únicos, mas juntos eles pintam um quadro do que foi perdido e do que devemos preservar. Arte, música, performance, isso é mais do que entretenimento. São conexões, memórias, linhas de vida em nossas horas mais sombrias. Embora a pandemia os tenha levado, ela não pôde apagar o que eles nos deram. Suas músicas ainda tocam, seus filmes ainda são exibidos, suas histórias ainda vivem em nós. Então, esta noite, quando você ouvir uma melodia que te faz sorrir ou assistir a uma cena que mexe com seu coração, lembre-se dessas 7 almas, longe do palco, mas nunca de nossas vidas. A cortina deles pode ter caído, mas o bis de seu legado jamais terá fim.